Paulo, eu vou abrir francamente aqui para você. A mesma fonte que me fez ficar acordado no dia que os Estados Unidos atacaram o Irã, publicou hoje de manhã que em uma operação de cinema, utilizando a desculpa de um voo diplomático, os Estados Unidos extraíram Maria Corina Machado da Venezuela. A operação teria ocorrido da seguinte maneira, Paulo. Essa semana, os Estados Unidos e a Venezuela concordaram em enviar um avião dos Estados Unidos para a Venezuela com deportados. Até aí tudo bem. Só que você vai concordar que esse avião precisava retornar. E os Estados Unidos classificaram esse voo de retorno como um voo diplomático. Aparentemente, alguns diplomatas estavam nesse voo junto com os deportados venezuelanos, justamente para dar esse status de um voo diplomático. Nesse contexto, Maria Corina Machado entrou disfarçada dentro deste avião e embarcou, né, impossibilitando, como era um voo diplomático, impossibilitando que os agentes do regime fizessem alguma fiscalização dentro da aeronave. Então, desta maneira, os Estados Unidos teriam retirado Maria Corina Machado do país. Depois, esse voo foi para um local desconhecido, muito provavelmente a base americana de Porto Rico, ou até mesmo em algum lugar no estado da Flórida. E dali, então, para terminar a missão, Maria Corina Machado deve desembarcar, se já não desembarcou, em Oslo, na cidade de Oslo, na Noruega. O regime, Paulo, pelo que eu pude apurar, nas próximas horas, se essa informação for confirmada, vai primeiro declarar Maria Corina Machado como foragida do país. Qualquer semelhança com um país um pouco mais ao sul da Venezuela não é mera coincidência. Então, o primeiro ato do regime será declarar Maria Corina Machado como refugiada. O segundo ato será de propaganda, ou seja, olha, Maria Corina Machado abandonou vocês, a oposição se arrendeu, Maria Corina Machado está fora da Venezuela, ela virou as costas, trocou vocês pelos gringos, trocou vocês por um troféu em Oslo. Tá? Isso que eu pude apurar hoje de manhã, Paulo, se realmente for confirmada essa informação que a gente está trazendo agora. Em paralelo a isso, eu estou colocando tudo aqui para depois você fazer sua análise, tá, Paulo? Em paralelo a isso, nós tivemos a informação também de que Edmundo González Urrutia, né, o presidente eleito, acredito eu que esse canal endosse que quem venceu as eleições venezuelanas no ano passado foi Edmundo González Urrutia, e ele também participará da cerimônia, mas mais do que isso, Paulo, segundo as informações, ele irá prestar o juramento como presidente da Venezuela, assumindo de alguma maneira a legitimidade que será reconhecida por vários países e mais. Ele deve já nas horas seguintes ao juramento publicar alguns decretos. Aí eu não sei quais seriam esses decretos. Se eu soubesse, eu teria maior alegria em compartilhar aqui, mas isso eu não consegui apurar. Então, Paulo, o que a gente está vendo é uma verdadeira operação para que Maria Corina Machado participe da entrega do Prêmio Nobel da Paz amanhã. Inclusive, hoje estava marcada uma entrevista coletiva, agora para as 9 horas da manhã, horário de Brasília, com os organizadores do evento. E eles adiaram essa entrevista coletiva, o que é uma indicação que talvez de que Maria Corina Machado realmente esteja a caminho da Noruega e eles gostariam de realizar essa entrevista coletiva com a Maria Corina Machado. Acho que já tem bastante elementos aqui para a gente já traçar alguns cenários, algumas análises. Agora, enquanto eu tomo o meu cappuccino aqui, você faz a análise. Ivan, vamos lá, meu caro. É óbvio que a questão da Maria Corina ter sido extraída da Venezuela é algo grande, é algo que chama atenção, é algo que atrai a curiosidade, é algo que aguça até mesmo, né, o imaginário por conta do cinema e tudo mais. Mas a notícia mais importante que você deu foi a do Edmundo Gonçalves. Essa é a notícia em si, né? Vamos colocar assim que a da Maria Corina Machado é importante, é representativo, obviamente, expõe o regime do Maduro, sim, mas a do Edmundo Gonçalves Urrutia acho que esse é o grande evento, porque na hora que você falou isso aqui, meu cérebro começou a disparar, né? Sabe o meme da Nazaré com a matemática começou a ficar daquele jeito. Porque, assim, se hoje ele realizar o juramento de posse,
é algo que estava pendente desde o ano passado, há mais de um ano para ser feito, né? Já havia especulações que ele faria isso. Ele fazendo esse juramento de posse agora, e ele já assinar decretos, vai dar a legitimidade internacional que o Donald Trump precisa, inclusive dentro de casa, dentro dos Estados Unidos, para ele agir. Ou seja, eu estou do lado do presidente da Venezuela, estou reconhecendo o presidente da Venezuela e vou auxiliar um governo amigo que precisa de ajuda. Essa vai ser, né, a narrativa, vamos colocar assim, a versão que a administração Trump vai contar. E isso vai dar liberdade para o Trump de realizar operações dentro da Venezuela. Ivan, eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo um cheiro de situation room. Eu estou sentindo um cheiro de situation room. Eu também, Paulo. Eu também. Por isso que eu te convoquei para o programa de agora de manhã. Todos os programas são importantes, tá, pessoal? Mas alguns os senhores vão concordar que exigem um certo nível de atenção e de análise maior do que os outros, né? A gente também teve a declaração do Trump ao portal político, dizendo que as horas de Maduro estão contadas. Não é a primeira vez que ele diz isso, mas cada vez que ele fala isso, ele expõe um pouco mais, não é? A questão toda. A gente tem a declaração também de um congressista, o Gimenez, Carlos Gimenez, que disse que ele teria uma grande surpresa para as pessoas. Ele escreveu isso em espanhol esta semana. Existe um cheiro muito forte de uma operação, porque o Donald Trump ele teria, por exemplo, um decreto, vamos aqui aventar, Donald Trump ele poderia receber um decreto do Edmundo Gonçalves Urrutia solicitando uma intervenção militar dentro da Venezuela. E essa solicitação, né, de um presidente pode encurtar muitos caminhos dentro do Capitólio. Para quem acompanhou aqui na semana passada, nós vimos como o Chuck Schumer e os democratas e alguns republicanos, né, estão batendo de frente com o Donald Trump dentro do Congresso americano, justamente por ele estar planejando a invasão de um país sem ter ali, sem contar com a autorização do Congresso, o que é necessário na prática, tá? Isso na prática é necessário. Então agora a gente vai talvez aí chamar de operação de resgate, pode ter qualquer outro nome, se o presidente eleito e empossado da Venezuela fazendo o seu juramento, solicitando a entrada das tropas americanas ou uma ação dentro do país, tá? Então isso daqui é algo grande. Por isso que eu disse para vocês que justamente a notícia do Edmundo Gonçalves Urrutia, ela acabou, assim, para mim, sendo algo muito maior, porque a gente já está falando do e daí, né? A Maria Corina foi para Oslo, na Noruega. Isso tem uma importância muito grande, isso tem uma representatividade muito grande. A parte da, no bom sentido, propaganda, né, sobre a questão do que está acontecendo na Venezuela vai ser muito reforçada e vai ter um simbolismo e vai dar uma força de simbolismo ainda maior para a posse, se assim acontecer, do Edmundo Gonçalves Urrutia. E ele assinando decretos que autorizem o Donald Trump ou peça ajuda dos Estados Unidos para extrair o Maduro, há chance das coisas acontecerem nas próximas horas, dias. A gente sempre fica, né, um pouco receoso de cravar datas, né, pessoal, ainda mais publicamente, porque isso gera expectativas e nós precisamos ter responsabilidades com tudo isso. Tá bom? Então a gente vai aguardar para ver, mas eu acredito que vem bastante coisa por aí. E o Ivan, né, não voltou, deixa eu perguntar aqui para ele onde ele está. Enquanto isso, eu tenho aqui um superchat para ler, para o Ivan já voltar e continuar nos atualizando. O Igor Barros disse aqui: se isso acontecer, será um alô Brasil. Olha, verdade, Igor, verdade. E ontem nós tivemos uma entrevista que foi dada ao Daily Mail, ao Daily Telegraph, desculpa, ao Daily Telegraph da Inglaterra, pelo Celso Amorim. E onde ele falou, se vocês não viram, vejam o programa de ontem, tá? O Celso Amorim, ele disse ontem que o governo brasileiro não vai pedir para o Maduro renunciar, não vai tentar convencê-lo a deixar o país ou a se entregar.
que isso está fora de cogitação. O que coloca em xeque, tá, a versão que estava se espalhando na semana passada de que o Joesley Batista teria ido à Venezuela para pedir que o Maduro se entregasse, tá? A mando do Lula, pelo menos.